Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O desafio de lidar com o terrorismo, com a violência em grandes manifestações públicas e outras situações de emergência. Tema de um seminário promovido pelo Ministério Público Federal em Brasília. No Mato Grosso do Sul, a violência cometida contra povos indígenas é motivo de uma audiência pública realizada pela Comissão Nacional da Verdade. O Ministério Público Federal defende a necessidade de indenizar as vítimas. Em São Paulo, é a arte que dá voz às vítimas da ditadura militar. Um convite para que a sociedade brasileira possa refletir sobre os fatos ocorridos. A iniciativa é do MPF. E veja também, no Pará, os Ministérios Públicos Federal e Estadual se unem para cobrar do poder público medidas que levem à redução do número de homicídios. O Estado é o terceiro colocado em número de assassinatos. Essas e outras notícias você vê agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Terrorismo, violência em manifestações públicas e em grandes eventos. Como lidar com esses fenômenos modernos cada vez mais presentes no nosso dia a dia? Responder essa pergunta foi o desafio de um seminário promovido pelo Ministério Público Federal, que reuniu em Brasília especialistas em situações de emergência do Brasil e do exterior. No Brasil, o ano de 2013 foi marcado por uma série de protestos. Na primeira fase, o estopim foram os reajustes nas tarifas de ônibus urbanos. Os movimentos reuniram majoritariamente estudantes. A segunda onda, com forte apoio popular, arrastou multidões. Os motivos, principalmente a baixa qualidade dos serviços públicos e a corrupção. Por fim, restaram as manifestações mais radicais, já sem o apoio da maioria da população, com cenas de vandalismo e violência. Os protestos do ano passado foram as maiores mobilizações no país desde o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Em resposta, a classe política se mobilizou e o Congresso Nacional votou em ritmo acelerado várias propostas. No Senado, por exemplo, o projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo foi aprovado. Mesmo assim, a expectativa é que os protestos continuem neste ano. Um seminário realizado pelo Ministério Público Federal em Brasília debateu as formas de controle dos fenômenos modernos de criminalidade, como vandalismo em protestos, briga de torcidas em estádios e o terrorismo internacional. A discussão aconteceu em um momento em que o país se prepara para sediar grandes eventos. Os debates duraram 3 dias. As raízes antigas e embrincadas do fenômeno, contudo, não podem ser capazes de acuar os estados democráticos e sua população de bem, tornando-os eternos reféns da insanidade criminosa. Nós queremos, no longo prazo, formar uma cultura dentro do Ministério Público Federal de prevenção e de investigação em relação a esses atos, né? A gente não pode, como acaba de dizer o doutor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, achar que o Brasil, por ser um país pacífico, nós estamos a salvo desse tipo de fenômeno. Palestras e painéis tiveram, entre outros temas, legislação comparada, liberdade de expressão, situações de emergências e direitos humanos. Todos assuntos voltados ao combate ao terrorismo e outras formas de criminalidade. Fomentar uma cultura preventiva de ação e estabelecer contatos com autoridades que têm experiência no assunto em outros países que já sofreram atentados terroristas, como a Espanha, por exemplo, e os Estados Unidos, e trazer o estado da arte, né? O que há de mais avançado em técnicas de investigação e de persecução criminal, para que o Ministério Público brasileiro, especialmente o Ministério Público Federal, tenha condições de enfrentar uma ameaça como essa, se Deus não queira um atentado desse tipo acontecer em território brasileiro. O seminário do MPF possibilitou também a troca de experiências, uma vez que 9 países estavam representados nos debates. O Ministério Público Federal está trazendo especialistas do mundo inteiro
no combate, na repressão, na inteligência em relação a essa área. E é a prova de que, para os tempos atuais, cada instituição está promovendo o que precisa ser feito. Certamente o Ministério Público Federal não poderia deixar de fazer diferente e, com isso, nós estamos nos adaptando e nos programando para um eventual enfrentamento do problema em si. Quem participou do Seminário Internacional Terrorismo e Outras Situações de Emergência considerou o momento adequado para as discussões, já que a Copa do Mundo de 2014 será realizada no Brasil em pouco mais de 2 meses. Well, terrorism and any situation of emergency is obviously common to all countries, and it's becoming an increasing problem. And I congratulate the people who have organised this conference to recognise that and to arrange it, particularly given that we have a number of events coming up in Brazil, the World Cup and the Olympics, where obviously the threat of terrorism and any other sort of action is going to be a real one, and prosecutors and law enforcement need to be ready to deal with those threats and those risks. Van a ser sede del Mundial de Fútbol. Es un acontecimiento en el que hay que extremar al máximo las medidas de seguridad frente a posibles ataques terroristas, y en consecuencia creo que todo lo que nosotros podamos compartir con nuestros compañeros del Ministerio Público Federal pues les puede servir para abordar una situación de emergencia que se produce ante la previsión de que haya un ataque o que se haya producido un atentado terrorista. Además, en estos acontecimientos, Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, hay enormes cantidades muchísima gente, llegan muchos visitantes, hay centenares de miles de personas y de alguna manera el terrorismo internacional considera que en estos eventos, estos acontecimientos, es donde sus acciones tienen una gran repercusión mediática. A seguir, no Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal apoia ações para mapear a violência contra populações indígenas e defende que as vítimas sejam indenizadas. E em São Paulo, o MPF usa a arte para convidar os brasileiros a uma reflexão sobre o período da ditadura militar. A gente volta já já.